Salve, salve, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje é dia de videoaula de História do Brasil, um momento decisivo. Vamos falar hoje do período joanino. Estamos no finalzinho do processo colonial brasileiro, quer dizer que nas próximas aulas a gente já vai estar entrando no período do Império, de um Brasil independente, e eu não vou enrolar vocês não. A gente já começa falando sobre esse período chamado de período joanino. É um período aqui do Brasil que vai de 1808 a 1821. E o que é o período joanino? Simples. É quando a família real portuguesa veio residir no Brasil durante esse período, 1808 a 1821. E vieram por quê? Vieram porque estavam fugindo de Napoleão Bonaparte, o imperador francês. Bom, a gente já fez uma aula aqui sobre Napoleão, as guerras napoleônicas, então quem assistiu sabe muito bem, né, o que está acontecendo. Napoleão decretou bloqueio continental à Inglaterra, nenhuma nação poderia continuar comercializando com a Inglaterra e quem desobedecesse seria invadido por tropas francesas. Portugal não tinha condições de romper com a Inglaterra, porque Portugal dependia economicamente da Inglaterra, inclusive devia para a Inglaterra tratado de Methuen, panos e vinhos, coisas que a gente já falou tudo aqui já nas nossas aulas, né? Aí você fala assim, o que aconteceu então? O príncipe regente de Portugal, Dom João VI, ele chegou à conclusão, junto com seus ministros, que era hora de abandonar o barco em Portugal, enquanto as outras nações batalhassem lá, tentassem derrotar Napoleão. E a família real portuguesa veio ao Brasil fugindo de Napoleão. Veio como? Veio gente pra caramba, não foi só a família real, muitos cidadãos portugueses ficaram com medo disso, né? Tanto cidadãos da elite quanto cidadãos aí comuns, né, vieram fugindo de Napoleão. Portugal não ficou desabitado, tá? Não ficou desabitado, mas veio muita gente de Portugal para o Brasil. E o Dom João VI, ele veio para cá, negociando inclusive com a Inglaterra, né, para vocês saberem, a Marinha Britânica que fez a escolta da família real até o Brasil. Chegaram ao Brasil, você vai encontrar em vários livros falando que você teve problema ali de disenteria, problema de piolho, né? O pessoal teve diarreia mesmo, né? Piolho. Mas na verdade isso tudo aconteceu porque a viagem não era tão rápida e é a primeira vez que a nobreza portuguesa viaja à sua colônia, tá? A sua colônia mais próspera, pelo menos. Então eles reclamaram de tudo, reclamaram do desconforto da viagem, porque a nobreza não estava acostumada com isso. A maior parte da população foi para o Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil. A outra, um pedaço pequeno, que era principalmente a família real do Dom João VI, por isso que chama período joanino, porque é de Dom João, a família real inicialmente desceu em Salvador. Motivos para descer em Salvador: conhecer a primeira capital da colônia, lógico, e fazer aquele agrado com a população aqui no Brasil, para mostrar o quanto que a família real portuguesa se preocupa com os habitantes da colônia. É mais uma questão de política. Mas os focos desse período eles estão localizados principalmente no Rio de Janeiro. E vocês precisam saber muito bem os pontos importantes que a gente vai falar aqui. Uma coisa extremamente importante é que daí começa a surgir mesmo, de verdade, a primeira grande rivalidade entre brasileiros e portugueses. Que todo mundo fica falando aí guerra de meme, aquela coisa toda. Surgiu tudo aí, essa discussão de brasileiro contra piada de português contra piada de brasileiro, porque a prioridade, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tá? Era sempre para os portugueses. Então você tinha brasileiros que tinham que sair de suas residências para os portugueses ocuparem. Os portugueses ocupavam os melhores cargos no Brasil nesse período, né? Então surgiu essa rivalidade que é muito importante. E isso lá na frente vai resultar na independência do Brasil, porque o brasileiro não vai querer mais ser colonizado pelos portugueses. É claro que não é só isso, mas isso aqui a gente já está falando daquela fase final, tá? Daquele estopim, né? Que o povo brasileiro já está de saco cheio disso, né? O que é importante falar desse período agora? Então a gente está falando aí do Rio de Janeiro, dessa rivalidade que está surgindo. Então em 1808 a família real chega no Brasil, passa em Salvador, depois desce lá para o Rio de Janeiro. O que vai acontecer? O que é importante saber sobre isso? É muito importante que todo mundo entenda que o Brasil começa a ganhar uma cara, né? Então ele começa a ganhar o que a gente vai falar de ares europeizados.
né? O Dom João, aqui no Brasil, ele permitiu a criação de universidades, de bibliotecas, de teatros, né? Essas coisas são muito importantes. Por que que ele permitiu tudo isso? Gente, ele não sabia quanto tempo a família real ia ficar no Brasil. Então eles vão tentar europeizar o Brasil justamente para receber os portugueses, né? Vocês reparem que o Brasil não tinha nada antes disso, da concepção... Opa, a moto aí. O Brasil não tinha nada antes disso da concepção portuguesa, porque o Brasil era uma colônia de exploração. O Brasil agora começa a ganhar uma cara mais europeizada. Do ponto de vista português, eles dizem que eles estão civilizando o Brasil. Mas agora eu vou dar uma dica, que na verdade são 2 detalhes, que são os detalhes mais importantes que vocês precisam saber para essa nossa aula, que tem muita gente que esquece disso. E eu falo para vocês, assim, se vocês quiserem colocar aí no seu caderno, se vocês estiverem anotando como extremamente importante, não importante, é extremamente importante, o que eu vou falar agora, vocês precisam anotar isso. É isso que vai fazer vocês entenderem o processo de independência do Brasil. Em 1808, logo no ano da chegada da família real, é declarada a abertura dos portos às nações amigas. O que significa isso? O Brasil abre os seus portos às nações que quiserem comercializar diretamente conosco. O Dom João faz isso por um simples motivo. Ele está acabando com o monopólio do pacto colonial. Aquele monopólio que tudo que sai do Brasil deve ir primeiro para a metrópole. Tudo que sai da colônia deve ir para a metrópole. Por que que ele está fazendo isso? Ele não pode enviar mais lucros ou bens, né, coisas extraídas aqui do Brasil, para Portugal. Simples o motivo, a família real está aqui. Tá? A família real está aqui e Portugal está cercado por Napoleão. Então ele não pode fazer isso. Então ele abre os portos às nações amigas. É a quebra do monopólio entre Brasil e Portugal, porque a família real está morando no Brasil. Então, entendam isso. É muito importante porque o Brasil está avançando no processo de independência. Uma outra questão que é muito importante, além de 1808, a abertura dos portos às nações amigas, é 1810. Gente, 1810 é feito um acordo com a Grã-Bretanha chamado de Tratado de Comércio e Amizade. Em alguns locais vocês vão achar por Tratado de Cooperação e Amizade. E o que significa isso? Os produtos britânicos, ao entrarem no Brasil, eles pagam menos impostos. Tá? Então vou dar um exemplo. Se o produto britânico quiser entrar no Brasil, cerca de 16% é acrescentado em impostos para esse produto entrar. E, na verdade, esses produtos podem variar de 14, 15 e 16. A gente coloca ali... O importante é saber que, não o número, mas saber que o produto britânico ele é mais barato para entrar no Brasil. E produtos de outras nações, os impostos chegam a 24%. O que significa isso? O Brasil está dando prioridade para os produtos britânicos, justamente porque nós temos uma relação, Portugal, na verdade, sempre passou essa relação para o Brasil, uma relação econômica com a Inglaterra, uma relação agora de dependência econômica com a Inglaterra. E comprar produto britânico, inglês, no Brasil ficou agora muito mais fácil por conta disso, por conta dessas facilidades de comércio. Então as pessoas compravam produtos desnecessários nesse período aqui no Brasil. Entre eles você tem patins de gelo, para quê? No Brasil você tinha esqui, né? Para esquiar na neve. Ah, vou ali para Bariloche. Vai o escambau. No máximo que você vai fazer é você vai fazer um esquibunda no barranco lá do lado da sua casa, porque não tem neve aqui no Brasil, mas as pessoas compravam por conta das facilidades, tá? Então, significa o quê? Nós estamos dando prioridade para Inglaterra. Então, vocês percebem por que o Tratado de 1808, que é a abertura dos portos às nações amigas, diz que é as nações amigas e as amigas, na verdade, é a Inglaterra, porque em 1810 nós temos esse tratado que favorece a Inglaterra no comércio. Então, por que esse é o ponto mais importante para entender o período joanino? Por que vocês devem saber isso? Porque grande parte dos historiadores que falam desse processo, que estudam esse processo e que levam isso, que são extremamente influenciados pelo Enem, tá? Influenciados pelo Enem, não, que geram extrema influência para a prova do Enem, eles simplesmente dizem o seguinte, historiadores que já viveram, que ainda estão na ativa, que a independência do Brasil vai ser em 1822. Todo mundo sabe disso. Só que
Nós já estamos tendo uma certa dependência em relação a Portugal, justamente porque nós estamos dando agora prioridade para a Inglaterra, não para Portugal, porque a família real está aqui. Significa o quê? Em 1822 foi praticamente um ato de independência, mas nós já estávamos naquele período já praticamente independentes. A gente já está trocando aquela dependência política em relação a Portugal por uma dependência econômica da Inglaterra. Se vocês não souberem isso, gente, por favor, guarda isso. Se vocês não souberem isso, não dá para entender o resto, não dá para entender o processo de independência do Brasil. Tudo bem, gente? Então tá claro para todo mundo? Vamos seguir para frente então. Bom, sabendo de tudo isso, agora o resto é muito tranquilo de entender aqui no período joanino. Vamos lá então, vamos seguindo. No período joanino, Dom João VI também criou o Banco do Brasil. Poxa, criou o Banco do Brasil por quê? É o mesmo conceito da abertura dos portos das Nações Amigas. Você não pode mais utilizar o Banco de Portugal, porque a família real está aqui, grande parte da elite portuguesa está aqui. E Portugal está cercado pela França. Então você tem que ter um banco para você ter movimentação financeira diretamente no Brasil. Vocês estão percebendo que o Brasil está ganhando uma estrutura de nação agora? O Brasil está ganhando uma estrutura de nação e saindo um pouco desse conceito de colônia. Olha que importante. Outra coisa importante também, Dom João VI, inclusive isso aí foi meio que uma resposta ao Napoleão Bonaparte lá na Europa. Dom João VI conquistou ou anexou a Cisplatina ao território brasileiro. O que é a Cisplatina? Hoje a Cisplatina é conhecida como Uruguai, atual Uruguai. Aí você fala, por que anexar a Cisplatina ao território brasileiro? É uma região que dava riquezas, tá? A gente ali trabalhava com a questão da pecuária, era uma região relativamente rica. E por que tem a ver com Napoleão? Sendo que a Cisplatina foi colônia espanhola. Mas é que Napoleão também tinha invadido a Espanha. Inclusive, o rei da Espanha lá foi colocado por Napoleão, que era o José Bonaparte, irmão do Napoleão Bonaparte. Então foi uma resposta a Napoleão e foi uma tentativa também de trazer para o Brasil um território que pode gerar economia. Então a Cisplatina passa a pertencer ao Brasil. Guardem muito bem isso, tá? Porque na próxima aula, ou nas próximas, quando a gente for falar de Dom Pedro I, vai ser o primeiro imperador brasileiro, ele vai perder essa Cisplatina, tá bom, gente? E uma outra coisa importante para vocês terem noção dessas rivalidades que foram surgindo entre brasileiros e portugueses, em 1817 a gente teve o que a gente costuma chamar de Revolução Pernambucana. Lá em Pernambuco, o pessoal lá, a população de Pernambuco estava irritado, né? Também uma elite pernambucana, uma elite liberal, estava irritada com altos gastos que a coroa portuguesa estava tendo aqui no Brasil, né? Que Dom João estava tendo aqui no Brasil. E atrasava salários de soldados ali em Pernambuco, de funcionários públicos em geral, e eles resolveram criticar o governo de Dom João VI, e aí surgiu essa Revolução Pernambucana que eu estou falando para vocês. Eles tentaram, na verdade, fazer uma revolta separatista. Na verdade, eles fizeram uma revolta separatista e inicialmente conseguiram separar a província de Pernambuco do Brasil e transformar, a ideia era criar um governo provisório e transformar Pernambuco em uma república. E eles tinham muita influência da independência dos Estados Unidos em relação a isso, que transformou os Estados Unidos em república, né? É um movimento que vai ter uma influência grande da independência dos Estados Unidos, uma influência grande liberal e uma influência grande iluminista. E eles criticavam esse processo aqui, que a família real veio aqui e usou muito luxo no Rio de Janeiro e acabava pegando recursos de todo o Brasil para poder elevar a vida dos portugueses que estavam vivendo ali no Rio de Janeiro. Logicamente que a Revolução Pernambucana foi reprimida demais, né? A altura de como foi o seu governo provisório, eles foram reprimidos violentamente pelo governo de Dom João VI. Mas vocês já estão entendendo que é um processo já que está encaminhando o Brasil, tá, para esse processo de independência, mesmo que a Revolução Pernambucana seja um movimento republicano. E o Brasil depois vai se tornar uma monarquia, não uma república. Bom, tudo bem, a gente precisa entender algumas coisas e... Ponto importante, Napoleão, lá na Europa, ele vai ser derrotado definitivamente no ano de 1815. Ele vai ser derrotado definitivamente em 1815. Por Dom João? Não, Dom João veio para o Brasil, a família real portuguesa veio para o Brasil. As nações que derrotaram Napoleão lá, que foram a Inglaterra, que foram a Áustria, a Prússia e a Rússia,
estão lá, derrotaram Napoleão, prenderam Napoleão. Napoleão vai morrer depois e eles estão se organizando agora para ver o que eles vão fazer da Europa sem a presença agora do Napoleão, né? Porque eles derrotaram lá o dito cujo. O que Dom João vai fazer aqui no Brasil? Aí é importante, porque isso tem muita divergência em alguns aspectos, mas é importante que vocês saibam que a gente vai ter um pedaço importante da história do período joanino chamado de Missão Francesa. O que é a Missão Francesa? A vinda de artistas clássicos franceses ao Brasil. O que eles vieram fazer? Alguns deles eram artistas, inclusive, que eram oficiais da corte napoleônica, mas Napoleão agora foi derrotado. O que eles vieram fazer ao Brasil? A divergência que eu falo para vocês é que tem muita gente que fala que eles foram contratados por Dom João, tem gente que fala que não, que eles não foram contratados por Dom João, tem gente que fala que até que eles vieram por livre e espontânea vontade. Seriam ele o Rugendas, Debré, o Tuné, né? Artistas franceses, em sua maioria, que vieram para o Brasil. Mas o que eles vieram fazer? Eles vieram para uma tentativa de influenciar o Brasil a criar o seu movimento artístico, que a gente vai conhecer como Academia Brasileira de Belas Artes. Toda a nação, naquele período, tinha um movimento artístico importante e sério e geralmente clássico. Tá? O Brasil era uma colônia, mas a gente não falou agora há pouco que o Brasil está começando a ter um status de independência? Não falou isso agora? Então o Brasil vai tentar ter também o seu movimento artístico. E a gente pega a influência dos franceses, porque, segundo a concepção da época, a civilização está na Europa, a civilização não está aqui. Então, eles vêm trazer a sua influência para cá, tá? Eles vêm tentar criar, né? Tem muita gente que vai falar que isso é uma tentativa meio que frustrada, porque esse negócio não foi para frente. Agora, voltando para a Europa, na nossa aula de Napoleão, a gente falou também que lá na Europa, depois da queda do Napoleão, os países que derrotaram Napoleão criaram lá, fizeram um Tratado de Viena para tentar redividir o mapa europeu agora, depois que Napoleão conquistou grande parte. E eles começam a devolver os reinos para os antigos reis que o Napoleão tinha tomado. Só que Dom João VI, ele ficou sem Portugal. Você fala assim, por que ele ficou sem Portugal? Ele não merecia Portugal? Segundo a concepção do Tratado de Viena, lá em 1814 e 1815, Dom João VI não merece Portugal porque ele não batalhou contra Napoleão, ele fugiu para o Brasil. E aí que vai entrar um negócio extremamente importante, que é outra coisa extremamente decisiva para vocês entenderem. A partir disso, sabendo que pode perder, que Dom João está perdendo Portugal, porque ele fugiu para a colônia, e agora então ele fica com a colônia, ele não perdeu a metrópole. Dom João declara, ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. O que significa isso? O Brasil se tornou um Reino Unido, ele deixa de ser colônia de Portugal. Assim, Dom João ele usa qual justificativa? Eu não fugi para a colônia, eu estava no meu reino. Mas isso é extremamente importante, por quê? Porque o Brasil formalmente deixou de ser colônia. Agora nós somos o quê? Reino Unido a Portugal e Algarves. Vocês estão entendendo mais um ponto importante para entender que 1822, lá o Dom Pedro I, o Grito do Ipiranga, é um ato. Mas que o Brasil já estava tendo um status de independência. Vocês percebem isso como que é importante? Ok, gente, o que mais que a gente pode falar desse processo? Quem que amou essa atitude de o Brasil agora ser um Reino Unido a Portugal? Grande parte da elite brasileira, que fala assim, não somos mais colônias formalmente. Mas quem que odiou? A elite portuguesa. Inclusive já tinha uma elite retornando para Portugal, tá? Porque Napoleão tinha sido derrotado já. E essa elite portuguesa odiou, porque agora eles não têm mais aquela colônia próspera, a maior colônia do reino português, que é o Brasil. Isso aumenta a rivalidade entre Brasil e Portugal. Olha só, até o ponto que mais ou menos em 1820, cereja do bolo para vocês aí, hein? Cereja do bolo. Deixa eu coçar o nariz aqui que tá coçando horrores, né? Ai, coçando muito. Toma água. Como eu vinha falando, cereja do bolo. A elite portuguesa, já estabelecida em Portugal, Dom João ainda está aqui no Brasil, a família real ainda está aqui, mas a elite portuguesa, não aceitando essa independência que o Brasil adquiriu durante o período aí joanino, eles fazem uma revolução.
algumas revoluções, na verdade, que a gente chama lá de revoluções, né? As revoluções do Porto, né? Ou Revolução do Porto, como vocês quiserem chamar, que é a elite portuguesa exigindo o retorno da família real e a recolonização do Brasil. Para quem quiser saber, Portugal estava passando por um processo agora de transformar a sua monarquia em uma monarquia parlamentarista, onde o rei reina, mas ele não vai ter todas as esferas do governo em suas mãos, e eles falam, e a gente quer recolonizar o Brasil, mas para recolonizar a gente precisa que o rei e a família voltem para Portugal, porque senão eles ficam lá protegendo, eles ficam lá dando um status maior para o Brasil. Então eles exigem o retorno da família real. E a condição é, se a família real não retornar a Portugal, Dom João perde o trono português. Só que existe uma pressão da elite brasileira para que Dom João não retorne. Porque se Dom João retornar e eles tentarem recolonizar o Brasil, a elite brasileira, que agora já está muito mais avançada do que em outros tempos, ela não vai deixar isso acontecer e ela vai fazer a independência do Brasil. E é nesse momento que Dom João, desesperado, não sabe o que ele faz, ele começa a ouvir conselhos de seus ministros também. Ele fala, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Se eu volto para Portugal e eles tentam recolonizar o Brasil, a elite brasileira faz a independência. Se eu fico no Brasil, eles me tiram o reino português, me tiram do trono português. A grande saída, a sacada de mestre, foi deixar Dom Pedro I, o seu filho, aqui no Brasil. A família real retorna a Portugal, Dom Pedro I fica no Brasil. Qual que é o objetivo disso? Dom Pedro I vai ficar com uma tentativa de tapear a elite portuguesa. Ele ficou aqui e tapear também a elite brasileira. E a ideia é o seguinte, Dom Pedro I, você fica no Brasil. Se a elite brasileira tentar fazer a independência, tenta segurar. Mas se não der, faça você a independência. Porque se você fizer a independência, tudo bem. Pelo menos o reino de Portugal será um reino próximo da mesma família agora do reino brasileiro. Portugal nós teremos Dom João como rei, o Brasil nós teremos Dom Pedro como rei. Nações agora que não estão necessariamente ligadas formalmente, mas que têm a mesma família no poder. Então Dom João retorna a Portugal em 1821 e deixa Dom Pedro I aqui no Brasil. E aí vai acontecer o processo de independência que a gente vai debater no próximo vídeo, na nossa próxima videoaula aqui do Parabólica. Gente, entenderam tudo que a gente falou? Foco para entender esse processo de como que o Brasil foi ganhando um status já de uma colônia para um Reino Unido a Portugal e daqui a pouco uma nação independente de Portugal. Mas nunca esquecer que nós estamos cada vez mais dependentes da Inglaterra, ok? Gente, foi um prazer. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa videoaula, algumas dúvidas, questionamentos. Eu estou aqui sempre para ajudar quando for preciso. Não me deixe de seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo do Parabólica. Um grande beijo, fui!